Olá, bom dia, uma ótima terça-feira a todos que acompanham mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora eu trago as principais notícias para te manter bem informado. E olha só, o Gabinete de Crise do Estado de São Paulo se reuniu para o balanço dos casos de intoxicação por metanol. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou que a facção criminosa PCC não está envolvida na falsificação de bebidas alcoólicas. O número de notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica subiu para 217 no Brasil, segundo o novo balanço do Ministério da Saúde. São 17 casos confirmados e 200 em investigação. A lista de estados com ocorrência dos casos caiu para 13 após Bahia e Espírito Santo terem os seus casos descartados. O Ceará notificou seu primeiro caso suspeito. Desses 217 casos, 17 pessoas morreram, das quais 12 estão em investigação. São 6 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 na Paraíba e 1 no Ceará. A maior parte dos casos é no estado de São Paulo, com 15 confirmações e 164 suspeitas sob investigação. Hoje à tarde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve falando por meio do gabinete de crise e destacou que os agentes municipais estão sendo treinados para identificar o quanto antes se o paciente está ou não intoxicado por metanol. A gente está treinando o pessoal e conversando muito com os agentes municipais para que a gente possa acertar a questão da notificação, para que não ter nem subnotificação nem supernotificação e também essa questão do protocolo, que é o mais importante, é o tratamento ágil das pessoas que procuram os postos de saúde. Todo mundo recebeu um alerta, todo mundo está sendo treinado, orientado acerca do protocolo. Além disso, o reforço da estrutura laboratorial para a identificação dos novos casos. A gente está usando laboratório de referência, como laboratório de toxicologia e analítica forense do Departamento de Química da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, um laboratório que consegue fazer essas análises em muito pouco tempo. Então, a gente está estruturando logística para levar as amostras para lá. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, falou durante a coletiva que não existe a possibilidade da participação do PCC na produção de bebida falsificada. Agora o que tem que ficar, que está bem claro para a gente por enquanto, e claro que a gente não tem problema nenhum de mudar a nosso ponto de vista, mas trabalhando com as evidências até aqui. Não há participação nenhuma do crime organizado nesse processo. Por que a gente pode pontuar? São locais distintos, nenhum dos 41 presos eles são faccionados, pertencem ou pertenceram a qualquer organização criminosa. Então, até agora, não há nenhum indício em nenhuma das prisões, nenhuma das fiscalizações da participação do crime organizado. Até porque o crime organizado no Brasil, em São Paulo, tem por objetivo principal o lucro. E esse lucro ele é exponencial no tráfico de drogas. E na questão da bebida, é infinitamente inferior à questão porque uma organização criminosa que lucra exponencialmente com o tráfico de pasta base de cocaína, inclusive com o tráfico internacional, iria migrar para um negócio muito menos rentável. Então, até aqui, não tem nenhum indício de participação do PCC, falando claramente, nesse processo todo. O Ministério da Saúde informou que começou a distribuir etanol farmacêutico, um dos antídotos usados no tratamento de intoxicações por metanol, a estados que pediram reforços de estoque. Além do etanol farmacêutico, o Ministério fechou um contrato para comprar 2,5 mil unidades de Fomepizol, um medicamento que também é usado como antídoto para intoxicações. Elas serão compradas de um fornecedor do Japão e deve chegar na próxima semana ao Brasil. As altas temperaturas sempre geram preocupações entre os órgãos de saúde. Dessa vez, médicos do Hospital Albert Einstein afirmaram que remédios comuns podem aumentar riscos à saúde nos dias de forte calor. As ondas de calor provocadas pelas mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais intensas, desafiando até mecanismos que o corpo utiliza para regular a temperatura. No calor, o organismo transpira e aumenta o fluxo sanguíneo para a pele e altera os balanços de fluidos corporais para tentar se resfriar. Um dos médicos do hospital israelita Albert Einstein afirmou que nessas ondas de calor existe um aumento muito grande de mortalidade, principalmente entre pessoas idosas, pacientes portadores de doenças crônicas e crianças na primeira infância, os integrantes dos chamados grupos vulneráveis. As consequências da exposição às altas temperaturas podem ser até fatais.
A nova preocupação para os médicos são os remédios comuns, que prejudicam a regulação da temperatura corporal. Entre a lista dos fármacos estão os diuréticos, muito usados no tratamento de pressão alta e de problemas no rim, mas que podem aumentar a sensibilidade a altas temperaturas. Já quanto aos medicamentos para controlar a pressão arterial, usados para tratar várias condições cardíacas, podem causar a redução da sensação de sede, tornando os pacientes mais propensos à desidratação. Eles reduzem a capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos, prejudicando a capacidade do corpo de dissipar o calor. Os medicamentos antiglicêmicos geram ainda mais risco de desidratação por aumentarem a perda de líquido do corpo, tornando os sintomas precoces da hipertermia mais difíceis de detectar. Além disso, o aumento de temperatura aumenta a eficácia da insulina, o que pode comprometer o tratamento. Muitos pacientes com transtornos psiquiátricos e neurológicos também sofrem com interferências nos mecanismos de regulação da temperatura corporal, por conta de seus tratamentos. No caso, um dos médicos disse que o efeito é 2 vezes maior. Além disso, alguns remédios por si só aumentam a temperatura corporal, como no caso dos anticolinérgicos, usados no tratamento da doença de Parkinson, podem elevar até meio grau a temperatura corporal média. Para reduzir riscos, médicos destacam medidas práticas, como garantir ambientes ventilados, hidratação constante e evitar exposição solar prolongada. Além disso, aconselham que aqueles que convivem com pessoas desses grupos façam monitoramentos para observar a ocorrência de hipertermia nos dias de calor extremo. E essa edição fica por aqui. Daqui a pouquinho, às 11h30, você acompanha mais notícias no Redação Hit, edição manhã. Até mais!